Olá, caro aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina, que é Teorias do Desenvolvimento Econômico. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o setor público e sua participação no desenvolvimento econômico. Então, nas aulas passadas, a gente falou um pouco ali dos pensadores econômicos, da história, da evolução, dos principais pensadores, que antigamente a gente tinha lá, antes da crise de 29, toda a estrutura econômica das nações era praticamente liberal, com a ideia de Adam Smith, sem a intervenção do governo. Porém, depois da crise de 29 e a Grande Depressão de 30, vem lá as novas ideias trazidas por Keynes, com o Estado sendo ali, tomando as rédeas, e sendo o financiador do crescimento da economia através dos gastos públicos. E hoje, na aula, a gente vai trabalhar um pouco isso, a importância do Estado para o desenvolvimento econômico, quais são suas funções, o que ele tem de ferramentas para fazer as políticas econômicas para melhorar a vida da população. Então, acompanhe comigo no quadro. Bom, então, nesta unidade, vamos notar, então, sobre a importância da estabilidade das contas públicas, que é a dívida do governo, para a promoção do desenvolvimento econômico, porque na prática não basta também sair gastando, você tem que ter um controle, um equilíbrio. Então, logo, você vai compreender o papel do Estado, destacando alguns aspectos institucionais que delimitam aí a sua atuação, tá? E alguns outros efeitos provocados, seja ora positivos, ora negativos, pela intervenção do Estado. Lembrando, que não existe uma receita de bolo, muito difícil você agradar com uma política pública todos os setores de uma economia. Ora um setor vai ser beneficiado, ora outro nem tanto, E aí entra o que? A ideia de você trazer aquele equilíbrio, Então, na teleaula de hoje, discutiremos mais nitidamente o papel do Estado, destacando algumas instituições que vão delimitar a sua atuação, alguns outros efeitos provocados por elas também, tá? Vamos apontar também que a intervenção do governo na economia é efeito de uma causa. Então, toda vez que o governo ele interfere na economia, a gente tem que entender que ele interferiu por algum motivo, então tem uma causa. Então, sempre tem, quando há intervenção do governo, existe uma causa por que ele está fazendo aquilo. Então, acompanhe comigo no quadro. Tá? Se a economia está redondinha, ele não vai intervir. Mas, se tem algum desequilíbrio, cabe ao governo corrigi-lo. Então, é uma consequência da falha de mercado, tá? Em alcançar a alocação eficiente de recursos e redistribuir a renda de maneira mais equitativa entre os fatores de produção, para, então, garantir o funcionamento do sistema que temos hoje, nosso sistema capitalista. Perfeito? Então, neste caso, o governo ele deve tratar o quê? Os problemas por meio de regulação e de políticas de redistribuição. Tá certo? Ainda na contextualização, tá? O governo ele pode, então, escolher se deve intervir ou não. Então, só pode escolher como intervir, tá? Ele não tem como escolher, vou intervir ou não intervir. Olha, eu posso escolher, não. A ideia é que ele vai intervir, e ele só tem que escolher o quê? Só pode escolher como, de que maneira, como vai ser feito. Então, não há dúvidas aqui que os governos erram, Vira e mexe, a gente observa isso aí, tá? Às vezes, não desempenham a sua função eficiente em algumas áreas, mas a questão é se a situação da sociedade está melhor ou pior com o governo, Então, esse é o grande dilema. Será que a sociedade viveria melhor sem a atuação do governo? Então, tem lá os adeptos à economia mais liberal, acredita que sim, outros mais adeptos ao intervencionismo falam que não. Então, tem esse dilema e a gente vai buscar sempre a observar as duas vertentes ali. Então, apontaremos se os instrumentos usados pelo governo são eficientes para cumprir a sua função, além de ponderar se a intervenção do poder público é adequada ou não. E caso seja adequada, ela pode ser reforçada através do aumento
de sua eficiência, tá? Também, questões vinculadas à sustentabilidade ambiental do processo produtivo não representam aí, historicamente, um incentivo econômico à preservação, tá? Não tem preço no mercado e faz, então, necessária a intervenção regulatória do Estado, por exemplo, tá? Que vai estar acima dos interesses aí, e também dos conflitos dos agentes econômicos, tá? Então, quando você não tem aí, né, por exemplo, a oferta de um determinado produto em que o setor privado ele vai estar apto aí a fazer essa oferta, né, e a sociedade demanda esse produto, mas para o privado não compensa, por exemplo, o governo, o Estado, ele tem que fazer, né, suprir aí essa lacuna ou corrigir esse desequilíbrio de mercado. Participação do setor público na atividade econômica. Então, agora a gente vai ver qual é a participação, né, do Estado na economia. Voltamos ao quadro. Então, ao longo da história, né, e principalmente nesse século, a participação do Estado na economia vem crescendo pela seguinte razão, tá? Primeiro, a gente tem o quê? Crescimento da renda per capita, tá? Onde gera um aumento da demanda de bens e serviços públicos, como, por exemplo, o lazer, a educação superior, né, a parte de medicina, entre outros. Então, alguns bens públicos em que o governo fornece, né, é necessário que você tenha uma ampliação, porque você tem um crescimento dessa demanda contínua. Tá certo? Depois, mudanças tecnológicas, tá? Maior demanda por exemplo, rodovias e infraestrutura. Então, quando você tem essa maior demanda e o setor privado não consegue suprir, o Estado tem que intervir, tá certo? Por exemplo, né, investimento em infraestrutura. Então, nenhum país, né, muitas das vezes o investimento em infraestrutura é muito dinheiro e o setor privado acaba não, né, se interessando. Por quê? Você tem que despender muito recurso e também o retorno desse investimento pode demorar muito e muitas das vezes não é viável. Então, logo, né, tem que ter a intervenção do Estado para financiar parte aí, né, dessas infraestruturas necessárias para toda a sociedade. Então, voltamos ao quadro. Na continuação aqui dos fatores, nós temos mudanças na Previdência Social, né? Antes da mudança na Previdência Social, mudanças populacionais, como o seu aumento, que faz com que o Estado aumente as suas despesas, tá? Como educação, saúde, etc. Né? Efeito também de guerras, né? A participação do Estado também aumenta quando um país está em conflito, né? Você pode ver na atualidade ali, né? Hoje o conflito ao redor do mundo, né? Aí o governo ele acaba tomando as rédeas nessas situações. Perfeito? Fatores políticos e sociais, tá? Então, novos grupos sociais passam, então, a ter uma maior presença política, demandando, assim, novos empreendimentos públicos, tá? Então, da onde vêm esses fatores políticos e sociais, né? Outras mudanças que nós temos é o quê? Mudanças da previdência social, tá? Então, a evolução das economias mundiais no século XX vai levar ao desenvolvimento dos mercados financeiros, tá? Logo, o comércio internacional, tornando, então, mais complexas as relações econômicas, adicionando o quê? As incertezas e também a especulação financeira. Tá? Então, a previdência social, ela foi concebida, né, como meio do indivíduo autofinanciar sua aposentadoria. Posteriormente, essa instituição constitui-se como instrumento de distribuição de renda, porque isso levou aí a uma participação maior do Estado, né? Logo, do gasto público nas aposentadorias, tá? Que é o mecanismo previdenciário. Então, portanto, pessoal, a economia, né, ou sistema de mercado, não tinha mais condições de regular automaticamente, ou seja, sem a atuação econômica do setor público. O que acontece ali com a quebra da Bolsa de Nova York de 29, tá certo?
Então, neste período, o que acontece? Vinha-se, então, tendo toda uma característica de mercado mais liberal, sem intervenção do governo, porém, né, dada aquela especulação que aconteceu na Bolsa, né, de 29, né, teve o crash, e isso espalhou, então, para toda a Europa, né, o mundo conhecido, então, tá certo? E aí, o mercado, a mão invisível proposta por Adam Smith, né, do mercado dos clássicos, lá dos liberais, não estava mais funcionando, o mercado não estava regulando por si. Então, foi necessário, então, a intervenção do governo, né, para corrigir esses desequilíbrios lá com o governo Roosevelt, né, com o New Deal, lá, o novo acordo, fomentando, investindo pesado, principalmente em infraestrutura, para que a economia americana, na época, voltasse aos seus trilhos, tá certo? Voltamos ao quadro. Então, diante disso, o governo ele passa a ter algumas funções, como a função, né, alocativa, tá? Depois, função distributiva e função estabilizadora, tá? Então, o que é essa função alocativa? Visa, então, desviar né, o emprego de uma parcela de recursos, né, na economia, como capital, trabalho, recursos, para oferta ou provisões de bens e serviços típicos públicos, né? Então você vai fazer a realocação, né, dos insumos aí. O governo ele pode atuar nessa ideia. Depois, a função distributiva. Ele atende a certos preceitos ou critérios socialmente aceitos na distribuição de renda, né? Então o governo ele passa a fazer também, né, essa parte mais social, né, tentar fazer a igualdade, né, a distribuição de renda mais justa. E função estabilizadora. Essa função aqui acontece quando, por exemplo, o governo ele tem, a economia passa ali por alguns desequilíbrios, como inflação, desemprego, então ele tem o papel de corrigir esses gargalos. Já a gente vai apresentar cada uma dessas novamente, tá? Então, logo, a presença do Estado ela é necessária porque ele tem uma função alocativa. O sistema de mercado não leva a uma justa distribuição de renda, sendo necessário, então, de novo, a intervenção do Estado, que é a nossa função distributiva. E, finalmente, a economia de mercado não consegue autorregular-se, sendo necessária a função estabilizadora do Estado, tá? Então, naquela época, não se tinha, né? Você tinha esses desequilíbrios, então, se era necessário o quê? A função alocativa. Tinha-se muita diferença, a distribuição de renda não estava sendo justa, então o governo passa a ter uma função distributiva e aí os desequilíbrios não estavam sendo corrigidos pelas forças de mercado e aí tem a função estabilizadora, tá? Então aqui, por exemplo, né, é um gráfico que vai mostrar a receita líquida e despesas primárias no período, tá? Então você tem aqui, ó, a arrecadação federal, né, e os gastos federais. Porque se o governo ele investe, aumenta seus gastos na economia, ele precisa ter o quê? Receita, né, dinheiro para fazer frente a essas despesas. Então você vai perceber, né, que do período ali de 97, né, até 2010, né, você vinha de uma crescente de arrecadação federal, né, era sempre maior do que os gastos federais, né? Então aqui você consegue ver nesse período, por esse gráfico, pessoal, até mesmo, né, políticas, né, ou governos diferentes ali. Então você via que a arrecadação, né, teve o seu pico ali em 2010, né, mais para 2010. Depois, 2011, 12 ele vem caindo e ali em 2013 para 14 nas crises, né, os gastos superam a receita líquida. Beleza? Por isso que é importante, pessoal, quando você quiser analisar alguns indicadores econômicos, principalmente de gasto de governo, vá buscar na fonte, né, nas informações, ali nos sites do governo, por exemplo, IBGE, ou até mesmo tem lá o IPEA Data, que você consegue buscar essas informações disponível ali para você, né? E você consegue fazer essas análises gráficas ali e ver e acompanhar os períodos, né, de maior gasto, maior despesa do país. A função econômica do setor público. Então, quais são as funções que o setor público tem para a economia? Então, agora a gente vai abordar cada uma daquelas funções. Acompanhe comigo no quadro. Então, as funções econômicas do setor, tá, público.
Então, primeiro aqui, pessoal, né, a necessidade da atuação econômica do setor público, né, prende-se, então, à constatação de que o sistema de mercado não consegue cumprir adequadamente algumas tarefas ou funções. Então, o governo ele vai aparecer porque o mercado, né, o mercado geral, em geral, não consegue suprir as necessidades, tá? Então, o alto interesse da sociedade livre, né, que segundo Adam Smith pregava, queria proporcionar o livre, proporcionaria, né, de forma mais rápida a uma nação a alcançar o progresso e crescimento econômico, não vai estar mais funcionando, tá? Então, o maior obstáculo, né, a esse progresso econômico seria a intervenção do Estado, segundo a visão lá dos clássicos, né? Porque, segundo os clássicos, existia a tal mão invisível que ia autorregular o mercado, tá certo? Só que depois lá da crise de 29, como a gente já viu, não estava funcionando, tá? Então, existem alguns bens que o mercado não consegue fornecer. E aí? Né? Que a gente vai chamar, então, de bens públicos, tá? E, por outro lado, existe também externalidades associadas ao consumo e produção de alguns bens ou serviços. Então, como a gente tem a questão, a necessidade de bens públicos, em que o mercado privado ele não oferta para a sociedade, é necessária a intervenção do governo. E também quando há externalidades, principalmente negativas, né, que é quando um indivíduo consome um bem e afeta um terceiro, né, o governo tem que entrar também para regular isso daí. Acompanhe comigo no quadro. Então, função do setor público, né? Então, primeiro a gente vai ter o quê? As falhas de mercado. Por que os mercados vão falhar? Quais os fatores que originam as suas falhas? Então, primeiro, vamos ter aqui a ideia dos bens públicos, né? Que são bens de consumo coletivo, que tem como principal característica o quê? A impossibilidade de excluir determinado indivíduo do seu consumo. Por exemplo, que seria um bem público, né? Um exemplo clássico é a segurança, né? Então, por exemplo, tem lá, por exemplo, a polícia patrulhando o seu bairro. Então, todo mundo que paga imposto ou que não paga, por exemplo, está sendo beneficiado pelo consumo desse serviço que é a segurança pública. Então, o que você teria? Não teria você como separar, por exemplo, a casa do meu vizinho não vai utilizar a segurança ali que está passando na rua. Não tem como separar. Por isso é um bem público, né? A iluminação pública também. Todo mundo que está passando na rua vai acabar utilizando esse bem, beleza? Voltamos ao quadro. Então, essa é a ideia do bem público. E o que seria externalidades, né? Então, externalidade, ela surge quando uma pessoa ela vai se dedicar a uma ação que provoca impacto no bem-estar de um terceiro, tá? Que não participa desta ação, é claro, sem pagar ou receber nenhuma compensação por esse impacto. Quando você tem externalidade, então, quando há essas falhas de mercado, isso significa que é ineficiência econômica, né, que tem que ser corrigida. Corrigida por quem? Pelo governo. Então, o governo fornece os bens públicos, o governo ele tem que corrigir as externalidades, tá? Os monopólios naturais também, né, é um dos motivos porque os mercados falham e o governo tem que intervir. Então, o monopólio natural é uma forma de organizar o mercado ao qual custos fixos são bastante elevados e os custos variáveis e os custos marginais são bastante reduzidos. Sendo assim, uma forma de garantir esse serviço é que seja promovido através do controle do Estado, tá? Ou como é mais comum, né, em países desenvolvidos, que o serviço seja promovido por companhias privadas, mas com grande regulação ou controle do Estado. Por exemplo, fornecimento de energia elétrica para você, né? Ou de água. Então, você vai ver que o governo ele tem grande parte, se não, né, a maior parte das ações, grande parte dessas empresas, né? Ou ele tem uma regulação muito grande nessas empresas. Porque, por exemplo, para você construir uma usina hidrelétrica é muito caro, investimento inicial que desmotiva toda a parte privada a fazer esse investimento, porque o retorno iria demorar muito, né? Então, você tem que colocar o recurso, uma quantidade de dinheiro muito grande, tá certo? E o mercado privado acaba não fazendo isso. Então, o governo tem que fazer, tá? Ou quando você tem ali empresas privadas cuidando da oferta deste bem, né? O governo ele vai acabar regulando para que você não tenha, por exemplo, preços lá na altura, porque são bens essenciais, tá certo?
E por que o monopólio natural? Por exemplo, a questão da hidrelétrica, não tem como você colocar 5 usinas hidrelétricas no mesmo rio, porque você vai diminuir a vazão, né? Então a produtividade vai ser menor, então muitas das vezes é necessário ter apenas uma, né? Porque é o que cabe ali no curso do rio e o governo muitas das vezes é o proprietário dessas empresas. Acompanhe comigo no quadro. Tá? E depois os mercados também incompletos, tá certo? Então uma situação de concorrência imperfeita, né? Que é praticamente a realidade dos mercados, né? Corresponde a uma estrutura de mercado em que não se verifica, né, o oposto que você já estudou, que é a concorrência perfeita. Ou seja, que existe pelo menos uma empresa ou consumidor com poder suficiente para influenciar o preço de mercados e quantidades transacionadas. Tá? Podemos então dizer que quase todos os mercados existentes seguem esse tipo de modelo, né? Porque lembrando da concorrência perfeita, que você tinha o quê? Muitos compradores, muitos vendedores, o preço era rígido, né? De forma que nenhuma empresa individualmente, nenhum consumidor individualmente consegue influenciar os preços ou a quantidade demandada deste produto, tá certo? Eles são tomadores de preço. Mas a gente vai ver que os mercados, de fato, eles têm algumas imperfeições, que daí o governo ele tem que atuar para corrigir isso, beleza? Voltamos ao quadro. Então essa é a ideia dos mercados imperfeitos. Então, sobre as funções do governo, a gente tem aqui a função alocativa, né? Então, o governo está associado ao fornecimento de bens e serviços não oferecidos de forma adequada pelo sistema de mercado, né? E a correção de externalidades, seja ela positiva ou negativa, na produção de consumo de um bem ou serviço. Beleza? Bens públicos são bens de uso coletivo. Características: impossibilidade de excluir determinados indivíduos de seu consumo, uma vez que delimitado o volume à disposição ao público. Tá? Depois, a função distributiva depende da distribuição de renda, né, que dependerá da produtividade de cada indivíduo no mercado de fatores de produção. A atuação do governo como agente distribuidor se dá através do quê? Da tributação progressiva, quem tem mais paga mais, subsídios para o consumo de baixa renda e gastos públicos para áreas mais pobres, né? Você vai focar na área mais pobre, tá certo? E função estabilizadora, né? Aqui nas funções do governo, que é alterar o comportamento dos níveis de preços de emprego, já que o pleno emprego e a estabilidade de preços não ocorrem de maneira automática na economia. Então, alguns estudos da área de finanças públicas destacam a quarta função do setor público, que é uma função de crescimento econômico, as políticas, né, acerca da formação do capital, né? Mas, normalmente, alguns manuais vão colocar o crescimento ali nessa função estabilizadora, outros vão separá-la, tá? E aí, para isso, o governo ele tem o seu orçamento, que é o orçamento público, que compreende a elaboração e execução de 3 leis. Ela vai seguir o plano plurianual, PPA, né? Que vai estabelecer as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo governo federal ao longo do período dos 4 anos. Depois, a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, né? Que é uma lei de iniciativa de poder executivo, que possui a finalidade, então, de orientar a elaboração do orçamento fiscal, tá certo? E a Seguridade Social e de investimento das empresas estatais. Depois você tem a Lei do Orçamento Anual, né, que é a LOA, que compreende a programação das ações a serem executadas, visando o quê? Concretizar os objetivos e as metas propostas pelo plano, né, pelo PPA aqui, plurianual. Tá certo? Em conjunto, materializam, então, o planejamento e a execução das políticas públicas federais. Tá certo, pessoal? Então, essa é a parte, né, as funções que o governo tem na economia. Conceitos e análise da estrutura tributária do setor público.
Então acompanhe comigo no quadro agora para a gente ver um pouco mais dessa estrutura. Primeiro, o governo ele é o agente regulador. Tá certo? Então ele tem uma das suas ferramentas, né, que ele pode fazer são as políticas fiscais. É a administração das despesas e receitas do governo federal e essa política pode ser tanto expansionista quanto contracionista. Tá? Uma política expansionista é quando o governo aumenta seus gastos ou quando o governo reduz os seus tributos. Uma política fiscal restritiva é quando o governo reduz os seus gastos ou quando o governo aumenta seus tributos, ou faz as duas, né? De forma complementar. Princípios da tributação. É a forma de financiamento para que o Estado cumpra suas funções com a sociedade via arrecadação tributária. Então, para isso, existe uma série de princípios, né, que a teoria da tributação segue. Porém, dois são os principais, como o princípio da neutralidade, da equidade, tá? Então, esses são os principais, as ideias, né? Porque, primeiro, são previstos em lei, né, que o Estado e o poder de exigir o imposto, tal poder decorre de norma jurídica, tá? Então, todos têm a obrigação de contribuir para manter o Estado em funcionamento. A exigência é inerente à ideia de contemporânea do Estado, tá? Então, o modelo de Estado pelo qual a gente se adaptou desde a Constituição de 1988 requer o pagamento de impostos, né, para sustentar os serviços públicos que é fornecido para nós. Princípio da neutralidade. Quando os tributos não alteram os preços relativos, tá? Princípio da equidade. Distribuição do ônus, tá, de maneira justa entre os indivíduos, né? Você tem lá, ou seja, espera que o sistema tributário, né, reparta o ônus de uma forma justa entre os agentes econômicos, observando a utilização de cada um, faz dos bens e serviços públicos e a capacidade contributiva de cada um, né? Então, essa é a ideia que se tem ali. Então, o princípio da equidade vai ter dois tipos. Princípio do benefício. Então, o indivíduo pagaria o tributo para igualar o preço do serviço recebido ao benefício marginal que recebe. Qual que é o problema disso? Identificação do benefício que cada um atribui a diferentes quantidades de bens e serviços públicos. Ah, vou pagar só o que for justo, né? Mas o que é justo para cada um, né? Tá? Então, o princípio do benefício vai estabelecer que cada indivíduo deva ser tributado de forma proporcional ao benefício que recebe do governo. Porém, né, há uma grande dificuldade aí de identificar o quanto de benefício que são usufruídos por cada indivíduo, porque não tem como separar isso. Então, as pessoas não teriam motivo para revelarem suas preferências. Poderiam, por exemplo, aumentar a sua contribuição, já que o bem ele é público. Lembra que o bem é público, a gente não consegue ver que cada um está utilizando desse bem, tá certo? A aplicação do princípio, então, é a taxa, né? Por exemplo, taxação de transporte, taxação de energia. Então, princípio da capacidade de pagamento. Os agentes devem contribuir de acordo com a sua capacidade de pagamento. Um exemplo clássico disso é o quê? É o imposto de renda, né? Então, quem tem mais tende a pagar mais. Quem tem menos, por isso que chama de um imposto progressivo, né? Que você vai tributando aquelas pessoas, né, de acordo com o que cada uma recebe, beleza? Voltamos ao quadro. Princípios da equidade ainda dividida em dois tipos, tá? Então, você tem agora medidas utilizadas, que é o quê? A renda, para taxar, o consumo e o patrimônio, né? Que você tem taxação de cada um. Renda, normalmente, são os impostos progressivos. Quem tem mais, quem vai ganhando mais, vai pagando mais, né? Por exemplo, quem ganha até 2.000 e poucos reais, vai pagar 7%. Ganhou 3, 4, vai ganhar
pagar 15%, 22%, até chegar ao máximo, que hoje no Brasil é 27,5%, tá? Aí você tem os valores da tabelinha lá da Receita Federal. Consumo é abrangência global, logo são normalmente regressivos. Por quê? Quem tem menos vai pagar mais imposto proporcionalmente. E quais são esses impostos regressivos? ICMS, IPI, que já está embutido no produto. Então, por exemplo, o indivíduo que ganha lá um salário mínimo paga o mesmo imposto num pacote de arroz que o cara que ganha, sei lá, 1 milhão por mês. Tá? O imposto é o mesmo. Então, proporcionalmente, aquele que tem menos, ele paga mais proporcionalmente ao que ganha, diferente daquele que tem mais, tá certo? Voltamos ao 4. Então, isso é a ideia de um imposto regressivo, tá? E o patrimônio? O problema é ser informados por fluxo de renda tributada do passado, né? Então, a renda já foi tributada no passado, aí você foi lá e adquiriu ou melhorou o seu imóvel, você vai ser tributado sobre ele, né? Que é a ideia do IPTU, IPVA, esses são aí os tributos, né, que é do patrimônio, beleza? Agora, pessoal, deixar duas questões aqui para a gente pensar um pouco. Então, em matéria de tributação, o princípio de benefício afirma que, quando a carga tributária de um país é considerada progressiva, pense aí por 2 minutinhos, eu já volto com a resposta. Voltando aqui, pessoal, acompanhe comigo no quadro, então, para a gente ver a solução dessas duas questões. Então, primeiro, em matéria de tributação, o princípio do benefício afirma que, quando a carga tributária de um país é considerada progressiva, então, primeiro, é considerada... Primeiro, vamos lá, pensando aqui na resposta do exercício. Então, em matéria de tributação, o princípio do benefício afirma que as pessoas devem ser tributadas de acordo com a vantagem que recebem das despesas governamentais, tá? E a outra, que é a pergunta da carga tributária. Então, a carga tributária de um país é considerada progressiva quando onera proporcionalmente mais os segmentos sociais de maior poder aquisitivo, ou seja, quem tem mais renda, quem ganha mais paga pagando mais imposto, tá? Então, é considerada, então, regressiva quando onera proporcionalmente mais os segmentos sociais de menor poder aquisitivo. Então, ela é regressiva quando os pobres eles tendem a pagar mais imposto, proporcionalmente à sua renda, é óbvio, do que os ricos, né? Então, você tem essas características, principalmente dos impostos. ICMS, IPI, PIS, COFINS, são aí os exemplos regressivos, porque você vai acabar pagando, todo mundo acaba pagando proporcionalmente o mesmo percentual de imposto, independente de quanto ganha, de quem ganha mais ou ganha menos, tá certo? Por isso é dito regressivo, porque proporcionalmente à renda, indivíduos que ganham menos acabam pagando mais, proporcionalmente ao que ele ganha, obviamente.
Já os impostos progressivos são aqueles que, né, o imposto de renda é o clássico. Você ganha até um limite, você paga uma alíquota de imposto de renda. Você ganha mais, vai aumentando até chegar no limite hoje, que é 27,5%, tá? Já os impostos que estão embutidos nos produtos, né, principalmente nos produtos básicos, esses são considerados impostos ali ou tributação regressiva, onde os menos favorecidos acabam pagando mais imposto proporcionalmente, beleza? Então agora, pessoal, quero deixar aí um tempo para que você envie suas dúvidas. Eu volto aí na sequência, dando continuidade à nossa aula.
Voltando aqui então, pessoal. Então agora a gente vai ver os efeitos da política tributária, né, do governo sobre a economia. Então, os efeitos da política tributária sobre a atividade econômica. Então, vamos lá. Então, logo, primeiro, um dos objetivos, né? Primeiro, o sistema tributário de um país, ele é conjunto de impostos, taxas, contribuições, através dos quais o Estado ele vai obter o recurso para cumprir as suas funções que a gente viu anteriormente, tá? Como a oferta de bens e serviços públicos, né, para a sociedade. Então, um dos objetivos do sistema tributário é não ter impactos negativos sobre o quê? A eficiência econômica. Então, os impostos podem ser utilizados na correção da ineficiência do setor privado. Quando o setor privado não consegue suprir, né, é ineficiente, o Estado ele tem que intervir. Então, logo, os impostos são divididos em diretos, que incidem diretamente sobre a renda da pessoa, imposto de renda, por exemplo, e os impostos indiretos, que incidem sobre o preço das mercadorias, tá? Então, impostos diretos são impostos que o governo federal, estadual, municipal vão arrecadar sobre o patrimônio, né, os bens e a renda, sobre os salários, sobre os aluguéis, rendimentos, né, aplicações financeiras dos trabalhadores. São considerados impostos diretos. IPVA, imposto de renda, IPTU, tá certo? E o imposto indireto? Vai ser aqueles impostos que incidem sobre os produtos e serviços que as pessoas consomem. São cobrados de produtores e comerciantes, porém acabam atingindo diretamente quem? Os consumidores, porque o comerciante, o empresário vai colocar, embutir o custo do imposto no preço, né? Quem paga na ponta da linha é a gente. Então temos aí, por exemplo, como imposto indireto, o ICMS, o ICS, o IPI, né? Imposto de produto industrializado. Então, esses são os impostos que se tem. Tá certo? Então, temos aqui, ó, impostos diretos, que incidem diretamente sobre a renda das pessoas. Impostos indiretos, que incidem sobre os preços, né, de mercadorias, como já mencionei. Né? Também temos os impostos específicos, que é o valor fixo, independente do valor do bem, tá? Que a gente pode observar também, tá? Por exemplo, né, já que a alíquota, né, específica é aplicada sobre uma unidade de medida prevista em lei, como metros, litros e quilos, por exemplo, né, a unidade de medida é indicada na tarifa do produto comercializado. É o caso, por exemplo, do imposto de importação, tá? Que entra ali. Depois temos também, né, o ad valorem, que é a alíquota fixa sobre o valor do bem. Exemplo, que é o CSLL e ICMS, né? Então, a alíquota ad valorem é o percentual fixado em lei, tá? Que será aplicado sobre a base de cálculo do tributo, como imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, né, líquido, que é o CS, contribuição social sobre o lucro líquido, tá certo? ICMS, entre outros ali. Beleza? E de novo a gente tem a estrutura tributária, onde a gente vai falar sobre a tributação progressiva, que é a alíquota que aumenta com o aumento da renda, né? Imposto de renda é progressivo, logo mais justo de ponto de vista fiscal, né? Então, para a sociedade, o que é considerado uma tributação justa, né? É uma tributação progressiva, que é a ideia de quem ganha mais, paga-se mais imposto. Quem ganha menos, paga-se proporcionalmente menos, tá? Então, essa é a grande diferença, por exemplo, de países desenvolvidos e países em desenvolvimento ou até mesmo emergentes, onde ainda se caracteriza muito uma atribuição regressiva, que é aquela, né, que proporcionalmente o menos favorecido, né, os mais pobres acabam pagando mais imposto do que os ricos, tá certo? Voltamos ao quadro. Quando a gente fala que os mais pobres pagam mais imposto, por exemplo, se um produto, o ICMS é de 2%, é de 12%, por exemplo, e no valor absoluto do produto, por exemplo, é R$10, né? Então, vamos supor que esse produto A, o imposto do ICMS
é R$10. Quem comprar o produto A, seja rico ou seja pobre, seja o cara que ganha R$1.000 por mês ou o cara que ganha 1 milhão, tá? O imposto que esse cara vai estar pagando é de R$10, tá? Aí se você pegar e dividir, né, os R$10, vamos supor aqui para facilitar, que o cara ganhava 100 por 100, vai dar 0,1, multiplica por 100, vai ser 10%. Então, 10% da renda desse cara aqui pagou imposto, né? 10% da renda foi para pagar o imposto. Agora, se você pega esses R$10 e divida por 1 milhão, vai dar quase nada, vai dar 0,00000 lá 1%, tá? Ou seja, proporcionalmente, é isso que a gente está falando, que quem ganha menos paga mais, tá? Quando compra esse produto, essa é a ideia. Beleza? Mas o valor absoluto bruto vai ser o mesmo, R$10 para os dois. Certo? Então, uma regressiva, quanto maior a renda, menor a tributação, em proporção à renda. Exemplo, impostos indiretos de vendas do produto. Exemplo que eu mencionei, ICMS, IPI, entre outros. Proporcional ou neutra, todos pagam a mesma alíquota, todos vão pagar a mesma coisa. Tá? Que se tem ali, que acaba entrando na ideia também do regressivo, né? Acaba sendo incorporado ali também. Beleza? E quando a gente pode pensar assim, falar, mas professor, qual que é o limite que o governo, existe ali, né, um valor limite de cobrança de imposto? Né? Porque pensa comigo, se o governo começa a cobrar taxa, vai taxando, vai desmotivando todo o mercado, todas as pessoas, entra a questão então de pessoas querer sonegar mais ainda, né? Então, qual que é o limite? Será que existe um ponto de inflexão em que você deva parar de cobrar imposto? Vai ser porque o Estado acaba sendo ineficiente nesse aspecto? Acompanhe comigo no quadro. E existe. É isso que na teoria econômica é chamado de curva de Laffer, né? Significa a relação entre o total de arrecadação tributária e a taxa de alíquota de imposto que nós temos ali. Então, aqui você tem, ó, a alíquota de imposto, né, e a arrecadação tributária. E aqui em valor, né? Então, esse é o limite. Então, esse é o ponto. Essa é a taxa, a alíquota de imposto que o governo deve cobrar. Se ele aumentar, né, acaba recebendo menos, tá? As pessoas acabam sonegando e tudo mais, tá certo? Então, você tem uma relação aqui direta. Quando você cobra mais, você acaba, né, pagando... o governo acaba recebendo mais até esse ponto. Se ele acaba querendo cobrar mais, né, o governo acaba reduzindo ali a alíquota, tá? Que é a relação inversa à sonegação. Tá? Você tem uma relação direta e depois uma relação inversa. Vou aumentar, né? Aqui as pessoas estão pagando, chegou nesse ponto. Vou cobrar mais? O que acontece? O governo acaba reduzindo porque as pessoas acabam sonegando. Quanto maior o imposto, né, tem esse aspecto também de relação inversa, tá certo? Então, a curva de Lont-Herf é uma teoria econômica que compara a percentuagem de imposto cobrado com a quantidade que o governo pode, né, obter de receita pública. Então, quando a alíquota é relativamente baixa, há uma relação direta entre a alíquota e a arrecadação. Você vai arrecadar mais. De acordo com esta, existe uma alíquota ótima de arrecadação, que é aquele ponto máximo ali, tá? Entretanto, a partir de determinado nível de alíquota, qualquer elevação na taxa resulta numa redução de arrecadação, porque é uma provável, né, evasão fiscal ou sonegação dos indivíduos. As pessoas acabam sonegando mais. Então, esse é o limite, né, que os governos têm. Então, eles têm ferramentas para mensurar isso, para calcular essa curva. Até que ponto ele pode, ali, né, apertando a sociedade, né, puxando mais, o leão vai mordendo, mas tem um limite, porque dependendo da alíquota que ele vai cobrar, a arrecadação dele vai ser menor, porque as pessoas acabam fazendo a evasão fiscal. Beleza? Agora a gente vai ver os conceitos de déficit e da gestão pública, tá? Então, quando você escuta no noticiário, o Brasil teve um déficit primário, um superávit primário, é uma coisa, né? E quando dívida pública é outra, tá? Uma é questão de fluxo, a outra é questão do acumulado. Acompanhe comigo no quadro. Então, primeiro, né, déficit público
é a nomenclatura utilizada para distinguir quanto um país possui mais de despesas do que receita, tá? O termo déficit público também já compreende o déficit nominal, ou seja, a conta já entra as despesas com juros da dívida mais as arrecadações que esse valor pode sofrer, tá? Então, o tamanho do déficit público também pode ser expresso em porcentagem do PIB, que é normalmente o que a gente observa, tá? Então, ocorre superávit primeiro nas contas públicas quando a arrecadação supera os gastos. Ah, eu arrecadei mais do que gastei. Superávit. Ah, eu gastei mais do que arrecadei. Déficit. Tá? Entretanto, quando os gastos superam a arrecadação, temos então o déficit público, né? É igual a gente, né? Se eu gastei menos nesse mês, eu recebi mais, então eu tenho um superávit ali, né? Estou no azul. Se eu gastei mais do que eu recebo, eu estou no vermelho, então eu tenho um déficit. Tá? E para o governo é a mesma coisa. Então, existem vários conceitos, né, de déficit público que discutiremos na sequência. Aí a gente tem a questão, né, de déficit nominal, entre outros tipos de déficits ali que a gente vai observar agora, outras nomenclaturas. Perfeito? Então, a gente vai ter, por exemplo, o déficit nominal ou total, que é também chamado necessariamente de financiamento líquido do setor público não financeiro, tá? É um conceito nominal da coisa ali, tá? Além das receitas e das despesas, são consideradas aí os gastos com juros da dívida e suas eventuais correções monetárias, tá? Então, as medidas, tá, indicam que o fluxo líquido de novos financiamentos obtidos ao longo de um ano pelo setor público não financeiro em suas várias esferas, seja na União, nos governos estaduais e municipais, empresas estatais e também previdência social, tá? É importante ressaltar que, ao final, esse déficit nem sempre influencia, né, o desemprego ou tampouco a pobreza, tá? Aliás, existem países desenvolvidos que possuem tal quadro econômico que conseguem crescer normalmente. Ou seja, pessoal, mesmo isso também depende muito, né? Porque quando você compara, por exemplo, o déficit do Brasil com um dos países desenvolvidos, você vai ver que os países, proporcionalmente ao seu PIB, muitos países desenvolvidos devem muito mais, além até mais, do que ele produz, que é o seu PIB, tá? Porém, é diferente para países em desenvolvimento ou emergentes, tá? Porque quando você tem um déficit público muito alto ou muito próximo até mesmo ali do seu PIB, que é o Produto Interno Bruto, isso acaba reduzindo muito a credibilidade do país e muitas das vezes afugentando, né, investimento estrangeiro, beleza? Voltamos ao quadro. Por isso há hoje uma preocupação muito grande, né, com as dívidas do governo. Então, déficit primário ou fiscal é medido pelo déficit total, excluindo então a correção monetária e os juros reais das dívidas contraídas anteriormente. Tá? É considerado o melhor método de avaliação de política fiscal, uma vez que elimina o déficit presente e os efeitos dos déficits anteriores também. Tá certo? Aqui, graficamente, a gente pode observar um comportamento, né, do superávit e déficit primário do Brasil, né, que vai lá de 2001 a 2021. Né? Então, 2001 a 2021, você vai ver aqui, né, o azulzinho é o valor e a linha refere-se ao percentual do PIB, né? Então, o que a gente pode observar? Ó, que até 2000, né, em termos o percentual do PIB, né? Então, você vai observar que a linha azul, que era o valor, você tinha ali de 2000, 2003, tal, vai até mais ou menos 2011, né? Valores em bilhões. E depois você tem ali, né, um superávit, né? Você acaba tendo um superávit aqui, ó, tá? Nesse período. Você acaba o quê? Arrecadando mais do que gastando, né? Logo tem um pico aqui em 2008, né? Por que esse pico aqui, pessoal, em 2008? Quem lembra? O que aconteceu em 2008? Né? A crise do subprime, que é a crise financeira. Né? Em 2008 lá teve toda, né, uma crise no mundo todo, né? Que onde foi necessária muita intervenção do governo aqui, principalmente com, né, medidas ali, com a redução de imposto, né, para fomentar o consumo, para que a economia não sofresse tanto. De fato,
teve efeito nesse período, tá? Então você vai ver que teve um superávit, né, até 2010 aqui, né, mais ou menos. Depois, no período, você tem aqui, você acaba, né, tendo ali o 2013, na verdade, né? Em 2013, esse valor fica negativo, tá certo? Você tem um valor aqui negativo, ou seja, você acaba gastando mais do que arrecadando. Então, você tem um déficit aí nesse período, perfeito? Então, déficit operacional ou necessidade de financiamento do setor público. Ele é medido pelo déficit primário acrescido dos juros reais da dívida passada, tá? Então, você acaba trazendo o que você estava devendo no passado. Colocando de outra forma, é o déficit total ou nominal, excluindo a correção monetária e também cambial, tá? Esse é o conceito operacional da coisa. Então, aqui nesse próximo gráfico, o que nós conseguimos ver? O saldo operacional recorrente, tá, do setor público, em percentual do PIB. Então, você também tem aqui o período, né, que vai ali de janeiro de 2008 até 2018. Né? Então, você vai ver aqui, né, as barras claras ali são o saldo primário recorrente, né? O vermelho é o juro real da dívida, tá? E o saldo operacional, né, nos períodos que se tem ali, tá certo? E para finalizar nesse bloco, tá? Existe ainda então o conceito de déficit de caixa, que omite a parcela dos financiamentos do setor público externo e do setor do sistema bancário, bem como os fornecedores, tá? E empreiteiros também. É a parcela do déficit público que é financiada pelas autoridades monetárias. Então, a autoridade monetária, ela pode estar financiando parte dessa dívida do governo, assim como o próprio governo ele consegue financiar através da venda dos seus títulos. Então, acompanhe comigo no quadro. Então, quadro de resumo do déficit do setor público. Primeiro, déficit primário, gasto público corrente, menos a receita fiscal corrente, tá? Esse é o déficit primário. Déficit operacional é o déficit primário, que é o gasto menos tributos, mais os juros reais da dívida pública, tá? E o déficit nominal é o quê? É o déficit primário ou operacional, mais a correção monetária e cambial da dívida, tá? Mais os juros nominais da dívida pública também. Perfeito? E assim, né, você tem o déficit nominal ou déficit total. Ele é composto pela correção monetária, os juros real e o déficit primário, tá? Então, os juros reais mais o déficit primário é o déficit operacional. A correção monetária mais os juros reais entra nos juros nominais, tá? E serviços da dívida aqui, tá? Mais uma vez. Então, essas são, né, as definições dos déficits do governo. Nesse bloco, vamos falar sobre as formas de financiamento do déficit público. Então, quando o governo ele tem um déficit público, ou seja, ele gasta mais do que arrecada, ele precisa ter recursos para fazer frente a essas obrigações. Então, como ele pode ser financiado? De onde vem o dinheiro para ele pagar suas contas? Acompanhe comigo no quadro. Bom, as contas do governo, teoricamente, vinham dos impostos, mas, se mesmo assim o imposto não foi suficiente para pagar as suas dívidas, ele precisa financiar esses déficits. E da onde vem esse financiamento, tá? Primeiro, numa situação de déficit, além das medidas tradicionais da política fiscal, que é o quê? Aumento de imposto ou corte de gastos, o governo, né, faz a política fiscal, contracionista. O governo está devendo muito, vamos cortar o gasto do governo, beleza? Vamos aumentar o tributo, mas mesmo assim o governo ele pode também financiar essa dívida, esse déficit, por meio do quê? De recursos extras fiscais, né? Então, nas últimas décadas, a gente vai observar que a economia brasileira apresentou uma trajetória crescente, né, das despesas obrigatórias. E diante dessa constatação, a gente pode perceber que no momento em que o governo gastou mais do que arrecadou, ocorreu aí o déficit público, tá? E para cobrir esse déficit, o governo recorre ao mercado financeiro, tá? Seja por meio de emissão de títulos públicos, seja por meio de empréstimo. Então, existem duas fontes de recursos do governo.
Ele pode emitir moeda, mas é muito difícil isso, né? Até lá na Constituição, quando o governo pode emitir. Na verdade, quem emite moeda é o Banco Central, né? Então, o Tesouro Nacional, a União, pode, né, pede emprestado ao Banco Central, que é o emissor de dinheiro. Ele vai lá e fala assim, ó, Banco Central, preciso de dinheiro, me empresta, mas depois ele tem que pagar. E com isso também aumenta a dívida pública, tá? Ou ele pode, né, a emissão de moeda, então ele trata-se do quê? De uma forma muito inflacionária, então o governo tende a não recorrer a isso, porque ele acaba gerando outros problemas na economia, tá? Quando ele começa a financiar através da emissão de moeda, acaba gerando inflação, tá? Mas não aumenta o endividamento. Então ele tem, eu vou aumentar a dívida ou gerar inflação, tá? Ou ele pode fazer, que é o que a gente chama de monetização da dívida, tá? Ou ele pode vender títulos da dívida pública ao setor privado, interno e também ao externo, né? Ele pode vender título. Então o governo ele troca os títulos, que é o ativo financeiro, não monetário, por moeda que já está na economia, na circulação. E, em princípio, né, não teria qualquer pressão inflacionária. No entanto, esse tipo de financiamento provoca o quê? Uma elevação da dívida. E para que ele consiga vender os seus títulos, ele tem que ter o quê? Um juros maior, né, prometer dar algum incentivo aí para o mercado investir e comprar os títulos do governo. Então, normalmente, você tem uma elevação na taxa de juros. Voltamos ao quadro. Então, essa é uma forma de financiamento das dívidas, tá certo? Né? E isso aí foi exatamente o que vai ocorrer lá a partir do Plano Real, né? Quando teve a estabilização da moeda, da inflação, né? Após o 94 lá, a gente vinha lá né, na esfera de mais de 2.000% de aumento no nível geral de preço, de inflação. Aí com o Plano Real veio a estabilização, mas para isso o governo ele precisava, né, primeiro, travar a âncora cambial, que era, né, um dólar valer R$1, mas para isso ele precisava de muito recurso, de muito dólar. Para quem quisesse comprar o dólar, ele vendesse a R$1. E para ter recurso, o governo utilizou do quê? Né, da taxa de juros. Então, tinha seus títulos, prometendo pagar, né, chegando até 98, onde o Brasil não aguentou mais manter o câmbio fixo, 98, 99, teve que flexibilizar, mas nesse período, para você ter uma ideia, a taxa Selic chegou a mais de 40%, né, para que você atraísse esses recursos, tivesse essas divisas, para tentar manter a paridade do câmbio. Então, acompanhe comigo no quadro. Tá? Então, nota sobre o déficit público e inflação. Então, os investidores brasileiros não compram títulos, tá, do governo brasileiro de curto prazo, razão pela qual a dívida interna é totalmente ou negociada, ou que gira em menos de 60 dias. Evidentemente, os investidores internacionais preferem investir em países que ofereçam o quê? Menores riscos para a aplicação, né? Que é a ideia lá do indicador que você tem, principalmente do risco país, né? Quanto maior, né, o risco de se investir nesse país, os caras acabam fugindo. Tá certo? Então, a estabilidade da dívida pública, igualdade ricardiana. Então, associado ao ponto anterior, existe o quê? O conceito da equivalência ricardiana. O que seria a equivalência ricardiana? Trata-se, então, do conceito a partir da obra lá de David Ricardo, em que ele vai fazer que a ideia central, né, é um pouco simples, onde o governo, como qualquer agente, enfrenta o quê? Uma restrição orçamentária. Então, como ele tem essa restrição orçamentária, né? Então, se a política fiscal e tributária não consegue, dizemos, né, cumprir a equivalência ricardiana, que é o imposto, os tributos ser igual aos seus gastos, né? O que o governo está seguindo é uma política fiscal sustentável. Caso contrário, dizemos que a política fiscal ela não é sustentável, tá? Então, se o governo está com as suas contas em dias, ela está com a política fiscal sustentável. Caso contrário, né, não vai estar, né? Aí que mora um pouco do perigo da coisa. Porque um país que deve muito, né, o que não tem as suas dívidas, né, os seus gastos controlados, acaba trazendo, né, incertezas ao mercado, ou não trazendo muita credibilidade ou confiança para os agentes.
tá? Então, trata-se, enfim, do quê? De avaliar a chamada consistência dinâmica ou intertemporal das políticas públicas. Ou seja, medidas de curto prazo devem sempre considerar seus efeitos sobre a trajetória de longo prazo das variáveis macroeconômicas, tá? Então, a ideia é que sempre levar em consideração que qualquer política que o governo faça de curto prazo para sanar um problema momentâneo, ela vai ter um efeito no longo prazo, tá? E o importante é que na economia, na sociedade, né, esses efeitos de longo prazo, muitas das vezes não é daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses. Às vezes você vai ver reflexo daqui 2, 3, 4 anos ainda de uma política tomada na atualidade, beleza? Bom, pessoal, nessa resolução de exercício, tá? Em relação às finanças públicas, uma das afirmativas a seguir é falsa, né? É para a gente analisar. Identifique qual delas vão ser falsas. Então, a gente vai ter várias afirmativas e a gente vai tentar juntos aí identificar qual dessas afirmativas é falsa e qual não, tá certo? Acompanhe comigo no quadro. Então, vamos analisar as afirmativas propostas. Então, primeiro, vamos lá. O imposto sobre produto industrializado, né? Que é o IPI. Ele pode ser caracterizado como imposto indireto? Isto é falso ou verdadeiro? Por quê? Né? Isso está correto, porque o IPI ele vai ser um imposto indireto, porque ele vai estar atribuído aonde? No produto. Tá? Não vai ser incidido diretamente na renda, por exemplo, que seria o imposto direto, tá certo? Então está correto. O IPI ele é um imposto indireto. Acompanhe comigo no quadro. Vamos para mais uma afirmação. Então aqui está correto. Ok. Os períodos de inflação, o imposto progressivo, a renda contribuirá para frear a expansão da renda disponível e consumo do setor privado. Né? Isso está correto ou errado, né? Então, de novo, em períodos de inflação, o imposto progressivo, a renda contribuirá para frear a expansão da renda disponível e consumo do setor privado. Também vai estar ok. Por quê? Quanto maior a renda você tem, mais dinheiro você tem no bolso, mais dinheiro você consome. Se você tributa mais essa renda, o que vai acontecer? A renda disponível cai, né? Lembra? Função consumo mais, né, Czinho vezes a renda disponível, sendo esse cara aqui a renda da economia menos o tributo, né? Então, se eu vou tributar, eu vou reduzir esse cara. Se eu reduzir esse cara, o consumo cai. Então, logo está ok. Segundo, o cálculo do déficit público, segundo o conceito operacional, vai excluir as despesas com correção monetária, tá? Então, de novo, né, o cálculo do déficit público, segundo o conceito operacional, ele exclui ou não as despesas com correção monetária, né? Essa afirmação, ela é correta ou falsa? Ela é falsa, exatamente isso, ele exclui essas despesas, tá certo? Acompanhe comigo no quadro. Então, também vai estar correta, tá? Porque o cálculo do déficit público, segundo o conceito operacional, obviamente, tá? Essa é a diferença. Ele vai excluir, sim, as despesas com a correção monetária. Então, também essa informação, ela é verdadeira, tá? E aí, as últimas duas sentenças que nós temos aqui é que se a alíquota de um imposto sobre as vendas não variar segundo o produto vendido, esse imposto será regressivo do ponto de vista da renda do consumidor.
o que você acha, né? Se a alíquota do imposto sobre as vendas não variar, ou seja, não for diferente, for a mesma, segundo um produto vendido, esse imposto ele é considerado regressivo do ponto de vista, né, do ponto de vista do consumidor. Se todo mundo paga a mesma alíquota de imposto ao comprar um determinado produto, esse imposto ele é progressivo ou é regressivo? Né? Como a gente já viu, impostos que estão embutidos em produtos, né, esses têm como característica ser regressivos, porque é o mesmo alíquota para todo mundo, é o mesmo valor para todo mundo. Então, logo, como eu fiz anteriormente, aquela relação do cara que paga imposto de R$ 10 na compra, por exemplo, dessa caneta e ganha R$ 100 por mês, ele vai pagar 10% da sua renda como imposto dessa caneta. Já o cara que ganha, por exemplo, R$ 1.000, ele vai pagar 1%, né, da sua renda como imposto dessa caneta. Então a gente tem que tomar, né, ver essa relação. Quando o imposto é o mesmo, a alíquota é a mesma, pessoas que ganham menos vão acabar pagando mais imposto relativamente ao que ganha, ou proporcionalmente ao que ganha. Tá certo? Então, IPI e ICMS têm como características impostos regressivos, tá? Acompanhe comigo no quadro. Então, logo, essa vai estar correta também, né? Se a alíquota do imposto sobre as vendas não variar segundo o produto vendido, este imposto será regressivo do ponto de vista de renda do consumidor. Então, esta vai estar ok. Tá certo? Também. E, por fim, a nossa última sentença é: o conceito de déficit primário inclui os juros reais da dívida pública, da dívida passada, né? Está correto ou errado? Né? Esta, então, acaba, né, estando sendo equivocada. Então, esta é a falsa. Por quê? Né? O conceito de déficit primário exclui os juros reais. Tá? Os juros reais são incluídos no conceito operacional. Tá? Então, não inclui, ele exclui. Errado está aqui, ó, tá? Na palavra inclui, sendo deveria o correto seria exclui, tá? Já os juros reais ele vai estar embutido no conceito operacional. Então, os juros reais são incluídos no conceito, né, de déficit operacional e não de déficit primário. Perfeito, pessoal? Bom, mais uma vez nesse momento, agora vou deixar você aí para que você envie suas dúvidas e eu volto na sequência finalizando a nossa aula.
Pessoal, voltando aqui então, vamos recapitular o que a gente trabalhou na aula de hoje. Recapitulando aí, né, ou revisando o conteúdo da nossa teleaula. A gente falou da participação do setor público na atividade econômica, que o governo então, ele vai intervir quando o setor privado não supre as necessidades da sociedade. Então, quando há necessidade de produtos, oferta de produtos em que o setor privado não oferte, o setor público ele vai intervir. E aí ele tem as suas funções econômicas, né? Função alocativa, distributiva e também estabilizadora, né? Do setor e também os seus conceitos. Vimos também a análise da estrutura tributária do setor público, né? Então, as suas arrecadações. Então, o governo tem fontes de arrecadação de tributos via diretos e indiretos, né? Muitas das vezes, né, também tem a questão da tributação progressiva e regressiva, tá certo? Vimos os efeitos da política tributária sobre a atividade econômica, o conceito de déficit de gestão pública e as formas de financiamento desse déficit público que o governo ele tem à sua disposição, tá? Pessoal, lembrando também que é extremamente importante que você vá lá, faça a leitura do seu manual, faça os exercícios que estão lá propostos, né, para que você fixe ainda mais o conteúdo que é passado aqui para você na teleaula, beleza? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.